Fala aí, galerinha massa, como é que vocês estão, hein? Boa semana a todos, vamos iniciar aí com mais uma aula de filosofia e agora a gente vai tentar encerrar esse período da filosofia medieval, certo? Entrando num outro momento, entrando nesse momento que a gente vai chamar agora de escolástica. Primeiro momento, a gente chamou de patrística, e a gente chamou de patrística porque era uma filosofia, era um tipo de conhecimento que estava sob o domínio da igreja. Geralmente, quem discutia, quem detinha esse conhecimento eram os padres, certo? Muita gente, até da nobreza, mal tinham acesso, mal sabiam ler, tinham acesso a esse conhecimento, e aí as pessoas, feito pessoal diz popularmente hoje, né, os mais estudados, os mais evoluídos assim, no conhecimento, mais inserido no conhecimento de modo geral, eram os padres da igreja, né, que vinham com uma formação mais teológica, filosófica, e que é quem são os protagonistas da filosofia nesse primeiro momento. A gente destacou Agostinho, que é um pré-medieval, que está justamente ali nessa queda do Império de Roma, no início desse período medieval, e passou-se um longo tempo, chega a escolástica. A escolástica também, um tempo que durou bastante, que tem, por exemplo, uma ascensão muito forte do feudalismo, né, a concretização do feudalismo, e ao mesmo tempo a sua decadência, porque a escolástica ela vai ser justamente nesse período da metade para o final da Idade Média. Idade Média que passou aí cerca de 1000 anos, que os iluministas falam que foi uma idade das trevas, que foi uma idade de falta de conhecimento, que critica bastante esse momento. No entanto, a gente viu que, apesar dos seus problemas, a gente que sabe que teve muita questão bem delicada mesmo na Idade Média, sobretudo nessa relação do poder espiritual, temporal da igreja e da política, mas houve também, sim, grandes pensadores, inúmeros. E assim como houve inúmeros pensadores na patrística, vai haver também vários na escolástica. A gente aqui destacou Santo Agostinho na patrística, mas teve vários outros, né, muito importantes. E na escolástica também. Professor, e por que esse nome escolástica? Patrística é porque veio de padre. E escolástica, por quê? Escolástica, gente, é porque vai ser justamente o momento onde vai começar, vai dar início às primeiras universidades. A própria igreja, ela participa desse momento, ela ajuda nesse momento. Claro que vocês lembram que a grande relação aí é entre fé e razão, né? Então sempre teve aqueles que, mesmo por parte da igreja, como Santo Agostinho, tentaram conciliar a fé e a razão, né? E aí é preciso entender para crer e crer para entender. É a ideia de que a razão auxilia a fé e a fé auxilia a razão. Não que para ter fé é preciso usar a racionalidade, mas é que quando a fé não é guiada pela razão, é uma fé que pode ser pequena, é uma fé que pode ser fanática, é uma fé que pode ser que não chega a alcançar as verdades, né, sobre, ou então as principais características sobre Deus. Então, a racionalidade ela vai ajudar a compreender Deus, a compreender a religião, a compreender a fé, a compreender a si mesmo. Só que essa racionalidade ela é complementada, ela é guiada pela fé, certo? Então, esse grande debate fé e razão, os grandes pensadores vão tentar conciliar. Só que a filosofia ela vai estar geralmente como serva da teologia, ou seja, como suporte, como auxílio, como ferramenta, como base da teologia, certo? Então, é uma razão que dá suporte à fé e uma fé que ilumina e direciona a razão. Que aí, nesse contexto da escolástica, a razão vai ser chamada, né, de um conhecimento natural, da luz natural. E é justamente aí,
dentro desse contexto que vai surgir as primeiras universidades. O conhecimento ele vai se descentralizando dos padres, da igreja, e ele vai sendo aberto, acessível a outras pessoas que não autoridades eclesiais, certo? Então, pessoas religiosas ou não, elas vão ter acesso a esse conhecimento. Então, surgem as primeiras universidades na Itália, na França, na Inglaterra. Ao surgir essas primeiras universidades, aí vai ter curso de medicina, filosofia, teologia, entre outros cursos, né, da época. Pessoas vão começar a estudar e a dar aula que não são os padres. É o início das escolas universais, das universidades, né? Universidades de universal, porque na época vinham pessoas do mundo todo, né, estudar ali, do mundo da época, né? Que era um território restrito, mais a questão europeia ali. E esse conhecimento ele passa a ser difundido, as culturas passam a se cruzarem ali, e começa-se também aí nesse período um grande questionamento do dogmatismo, né? Das verdades de fé, os conhecimentos que eram presos aos dogmas cristãos, né? E passa-se a questionar e a abrir outras possibilidades de conhecimento, outras possibilidades de raciocínios, certo? Por falar em raciocínio, é uma época em que o pensamento, o estudo da lógica é muito forte, certo? Nós temos aí uma influência muito grande aristotélica, certo? É um período onde Aristóteles, as obras de Aristóteles ele chegam no Ocidente, porque até então a gente viu que a patrística ela é marcada fundamentalmente pelas obras de Platão e dos neoplatônicos. Então a influência da patrística vai ser basicamente Platão, Plotino, Cícero, que é a filosofia greco-romana, no sentido dos Platão e dos neoplatônicos. Só que a escolástica ela vai ser marcada pela chegada da filosofia aristotélica. E como assim? Por que só chega depois? Os textos de Platão, Santo Agostinho meio que conseguiu conciliar com a fé cristã. A gente viu esse paralelo, esse traçado. Entretanto, por muitas vezes as obras aristotélicas elas foram consideradas como heréticas, incompatíveis com a fé, e daí elas foram postas em suspenso. E muitos textos também foram perdidos, só que enquanto no Ocidente não se estudava Aristóteles, no Oriente, sobretudo os árabes, estudavam a física aristotélica, a biologia aristotélica. A gente sabe que Aristóteles escreveu sobre tudo, inclusive a metafísica. Então, as obras aristotélicas elas só vão chegar na metade da Idade Média, ou seja, nesse período da escolástica, através de dois camaradas, né? Avicena e Averroes, né? Que também eram médicos, eram filósofos. A gente sabe que nessa época não existia essa restrição, o pessoal era médico, era matemático, era filósofo, né? Tudo junto. E as obras de Aristóteles elas chegam através dos árabes para o Ocidente e vai influenciar muito esse novo momento da escolástica. Os neo-aristotélicos. E aí vem essa questão da lógica, né? Um dos problemas muito debatido nesse período é o problema dos universais, que a gente vai ver discutido aí por Guilherme de Ockham, Pedro Abelardo, entre outros, que vai começar a pensar, né? O que é esse problema dos universais? O conceito, por exemplo, de animal. Nós conhecemos os animais particulares, né? O cachorro, este cachorro, aquele cachorro. Mas esse conceito de cachorro, universalmente, ou de cadeira, conceito de cadeira assim, não o objeto,
O objeto, nós temos vários objetos particulares. Mas esse conceito que é universal, ele existe, ele é uma coisa no latim res, ele é uma res, ele é uma coisa, é uma substância, é apenas flatus vocis, ou seja, é apenas nomes, ou ele não é uma coisa em si, mas também não é um nada. Ele é uma ideia mental, por exemplo. E aí vai surgir um debate muito grande nessa época em relação a isso. Se chama problema dos universais. A questão do universal e do particular. Nós conhecemos os objetos particulares, mas o conceito universal, como é que a gente conhece? O que é isso? É uma coisa? Não é? Então vai ter várias questões aí que vai ser colocadas nesse momento, certo? Então tem Santo Anselmo, um monte de gente importante que vai fazer essas discussões. Se chama a disputa, né, entre o nominalismo, conceitualismo, e a gente vai ver os vários embates aí filosóficos dessa época. Uma questão, assim como essa relação fé e razão, há uma relação também que vai ser muito discutida aí entre o poder espiritual e temporal, entre os poderes da Igreja e do Estado. Como é que deve ser essa relação? A Igreja deve se sobrepor ao Estado? O Papa está acima do rei? Tem que haver uma relação ou tem que ter uma separação? Como é que funciona bem isso? Então é um momento da escolástica onde vai ser posto em xeque muita coisa, né? A lógica, a política, a ética e muita coisa é repensada a partir, não mais de Platão, mas a partir de Aristóteles, certo? E uma das figuras que aparece de modo central, não é o único importante, mas assim como Agostinho foi figura central para a patrística, nesse momento da escolástica, um dos nomes mais importantes que vai surgir aí é o São Tomás de Aquino. E aí a gente vai tentar ver alguns tópicos que São Tomás de Aquino discutiu e que teve uma grande contribuição para a filosofia desse período. E a gente continua aí no próximo vídeo, beleza, galera?